Boa tarde Bom, vou ligar minha câmera. Boa tarde a todos e todas, sejam Está sendo gravada. todos muito bem-vindos a nosso encontro formativo do projeto Água Fonte de Vida. Nós temos todo o nosso percurso, né, que começamos em agosto. Hoje nós teremos o módulo 6 e 7, onde vamos tratar especialmente dos planos de bacia, conhecer um pouco mais o nosso território hídrico, digamos assim, né, da nossa bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, também, possivelmente, um pouco também sobre a Mantiqueira, sobre o litoral norte. A ideia é que a gente possa conhecer esses instrumentos, né, legais, que já existem há muito tempo, e como que ele pode nos auxiliar para compreender o território e os desafios que nós temos em relação à questão da água, né? O que tange a fornecimento de água, abastecimento, uso múltiplo, né, pelos diversos consumidores, e a gente precisa fazer essa leitura, né, de como que está a nossa região, e o que é, né, inclusive, né, o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica, né, o que é esse fórum, como que a gente pode participar dele. Então, só fazendo uma retrospectiva, né, nós começamos o nosso encontro em agosto, pensando um pouco sobre a questão da água, fazendo uma introdução sobre o nosso curso, pensando a água no sentido da nossa utilização e da nossa ligação com esse elemento da natureza, né? Como que nós somos dependentes desse elemento. Depois, no dia 23/9, nós fizemos uma leitura, né, a partir do tema água como um conhecimento transversal, né, que nos interliga a tantas outras questões relacionadas à natureza, mas também as questões sociais, né? Então, a transversalidade da água. No dia 21/10, vimos como que a água é tratada pelas diversas cosmovisões religiosas, né? Então, dentro do catolicismo, mas também em outras cosmovisões, nós tínhamos a participação do Padre Elias, né, que foi por muito tempo e é até hoje, né, uma referência no diálogo interreligioso no Brasil, mas tivemos a presença também do Carlos Vilarrágua, que é de uma obra social espírita aqui de São José, e como que o espiritismo vê a questão da água no contexto espiritual e no contexto social, né? E hoje nós estamos, então, com o Edilson de Paula, ele vai falar para nós sobre o plano de bacia da nossa sub-região, né, que compreende aqui a sub-região de Aparecida, né, que é as ubres, né, de Paraíba do Sul, Litoral Norte e Mantiqueira. Ele vai falar conosco, vai ter mais ou menos 1 hora de exposição, e depois nós vamos assistir um vídeo que o professor Wilson Cabral, do ITA, mandou para nós, porque hoje ele está tendo um encontro presencial, um simpósio no distrito de São Francisco Xavier, e coincidiu a data. Então, ele enviou um vídeo, e depois vamos conversar um pouco sobre as questões que ele coloca para nós, e teremos os avisos finais, que são muito importantes. Temos 3 avisos muito importantes hoje, dentro dessa nossa proposta. Bom, então, só repassando aqui, o Edilson vai poder explicar para nós melhor, né? Mas nós temos aqui a Ubre do Paraíba do Sul, né? A Serra da Mantiqueira, aqui não, Litoral Norte,
e a Serra da Mantiqueira, né, que compõem aqui esse nosso território, que é composto pelas 5 dioceses, né, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, Lorena e Caraguatatuba, né? Então, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Eu tô com, Edilson, eu tô com um currículo seu aqui, mas eu acho que está desatualizado. Vou fazer uma leitura, e daí você, por favor, nos diz se é isso mesmo, e em que momento que você está profissionalmente na sua vida, né? O Edilson é uma pessoa que, para quem já conhece o Comitê de Bacia Hidrográfica, conhece, né, um pouco melhor essa realidade, ele dispensa apresentações, né? Mas o Edilson, a formação inicial dele, ele é geólogo, formado pela Federal do Rio de Janeiro, em especialização em engenharia de recursos hídricos pela Audital, trabalha no DAE desde 81, na área de hidrogeologia e gestão de recursos hídricos, foi secretário executivo do CEIVAP, de 98 a 2003, quando participou da implantação da cobrança pelo uso das águas na bacia do Rio Paraíba do Sul. Esse último aqui que eu não sei se corresponde. Esse não. Esse não é mais, mas não é mais. Ele foi secretário executivo do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. E fui também o professor lá da FATEA. Da FATEA, joia. Então, aqui o verbo está no passado, ele foi professor. O que mais que a gente pode conhecer do Edilson, Edilson? Não, eu acho que é isso mesmo, né? O mini currículo é esse. Eu estou realmente, né, na gestão de recursos hídricos desde o comecinho. Em 91, eu estava assessorando um deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Naquele momento, estava tramitando a Lei 7663, que criou a Política Estadual de Recursos Hídricos, e depois, retornando ao DAE, né, fiquei lá um curto período, retornando, juntamente com o professor Joaquim Rodrigues dos Santos, nós e outros, né, nós montamos, então, uma comissão para estruturar o Comitê de Bacias, que foi criado na data de hoje, 25 de novembro de 94. Então, eu estou lá, venho nessa batida aí, na área de gestão de recursos hídricos, desde o comecinho, né? Passei lá pelo CEIVAP, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, que é o Comitê, entre aspas, né, Federal de Integração da Bacia do Paraíba do Sul, que reúne representantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nos diversos segmentos, né? Estado, município, sociedade civil, usuário de água. E então é isso. Aí agora eu estou aqui no apoio técnico à Secretaria Executiva do Comitê Paulista, cuja secretária é a diretora do DAE, aqui de Taubaté, a Márcia Elisa. Eu estou aqui no apoio técnico, ajudando nesse trabalho. Joia. Edilson, antes de passar a palavra definitivamente para você, nós vamos fazer uma oração da Laudato Si, né? É muito importante que a gente inicie esse nosso encontro com essa oração, visto que, né, nós temos essa proposição, né, de tentar unir esses campos, né, aproximar esses campos, né, o campo da religiosidade, o campo da ação sociotransformadora da Igreja, toda essa preocupação do Papa Francisco com a questão socioambiental, inclusive, né, a notícia mais recente é que ele vai participar agora da COP em Dubai, a primeira vez que um Papa vai participar de uma conferência do clima, né, e essa preocupação, né, com as questões socioambientais estão
inteiramente ligadas na defesa da vida. Então, para que a gente possa permanecer, né, e ter qualidade de vida, e não qualidade de vida, inclusive, para alguns, mas para todos, né, é importante que a gente tenha um meio ambiente equilibrado, né? E para que a gente possa pensar sobre isso, refletir e agir, visto aí que as mudanças do clima estão cada vez mais nos mostrando, né, que a fatura chegou, não é? Cada dia que passa, a gente está sentindo muito mais próximo tudo aquilo que já foi falado em todos esses fóruns internacionais e que agora é um alarde forte também da igreja, né? Vamos fazer essa conexão, né, com Deus Criador, Ele que criou todas as coisas e que, ao nos fornecer todos esses bens, a gente se torna também corresponsável, né, por aquilo que a gente utiliza, né? Então, vamos, para isso, realizar esta oração que eu vou projetar aqui, que é uma oração que está, inclusive, na própria encíclica Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Estamos reunidos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, Edilson, a palavra é com você. Nós estamos aí nessa trajetória para entender, né, como que a água pode ser um elemento, sendo ele um elemento tão importante para a nossa vida, né, como que nós podemos entender o que é ecologia integral, né, nesse sentido de entender as relações ecológicas com as relações sociais, com o nosso dia a dia e também com as questões espirituais. Mas hoje aqui vamos aprofundar sobre o nosso Rio Paraíba e sobre os rios da nossa região. Obrigado, Edilson. Luciano, obrigado, né, pelo convite. Sinto-me honrado, né, de estar aqui. Eu vou fazer, né, vou tentar aqui passar uma apresentação, vou ver se eu não apanho. E então quero saudar a todos que estão aqui, né, na reunião, e especialmente, né, a minha esposa, que também está aqui acompanhando, a Jane. E a sistemática, assim, o transcorrer da reunião, para não ficar cansativo, a hora que vocês quiserem parar para fazer qualquer comentário ou pergunta, Luciano, fique à vontade, tá? Não precisa, senão pode ficar um pouco maçante. Mas eu vou tentar aqui ver se eu jogo a apresentação, Luciano. Tá. Só para você entender também, a gente não está com um quórum muito alto, mas o encontro é gravado, né?
Então, depois a gente disponibiliza também para os outros participantes. Uhum. Projetou aí, deu certo? Não, Não? não. Deixa eu ver. Ah, bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou vendo certo. Eu acho que não. Sabe esses botões na parte de baixo, está escrito apresentar agora? Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Porque para mim ela está aqui, mas vamos ver. Tá, eu voltei, né? Isso. Tá. Tem lá o botão de microfone, câmera, tal, daí tem um quadrado com uma seta para cima. É. Isso. Aí você clica nesse apresentar e procura onde está a sua apresentação. Se está numa janela ou no guia do Chrome, daí depende de onde... Eu coloquei na janela, ela está aqui embaixo, ela está. Deixa eu ver aqui. Eu clico ela aqui, ela está indo, mas para mim aqui ela apareceu, mas para vocês não, né? Não. Deixa eu ver aqui. Não Eu aparece. acho, então, que eu vou fazer o seguinte: Tá. você me passa o e-mail, eu passo para você e você transmite? Pode ser sim. Vou Só mandar que aqui para isso você. vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente pode ir conversando. Tá. A gente pode fazer o seguinte também. É que eu sei que você está com um horário, né? Mas a Não, gente estou tranquilo, estou está tranquilo. tranquilo? Porque Tô. a gente tem o vídeo do, Do Will, do Wilson. professor Will. Tem Tá. uns 7 minutos o vídeo dele. Então tá bom. Vamos Pode fazer ser? isso aí. Tá. Aí você me passa o seu e-mail aqui pelo WhatsApp, eu te envio a apresentação, aí você passa por aí. Beleza. Eu Ó, não sei o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo. tá. Mandei no seu zap o meu e-mail, tá bom? Tá legal. Bom, pessoal, então nós vamos inverter a nossa dinâmica. Nós vamos agora, então, assistir esse vídeo do professor Wilson Cabral, que é professor do ITA, né? Ele é oceanógrafo e uma pessoa que tem muitos trabalhos nessa área ligada também à questão hídrica, né? Ele está participando de um simpósio, né, de um projeto que ele está à frente junto com outras universidades, né, a USP, a Unicamp, um projeto financiado pela FAPESP, e esse projeto, ele está se finalizando, né? Então, eles vão apresentar os resultados desse projeto no encontro que eles estão promovendo no Distrito de São Francisco Xavier. Então, por isso, ele não pode estar conosco. Bom, a fala dele é uma fala bem ampla sobre a questão dos planos e comitês a nível de Brasil, tá? Não é uma fala específica sobre o que acontece na nossa região. Mas a gente pode também fazer alguns paralelos sobre isso, né? Que acho que são questões que a gente tem que ficar atento em relação a como que esses fóruns de discussão são locais realmente que foram que têm a participação social, né? Se a gente está conseguindo promover que esses locais sejam locais de participação social efetiva. Então, a fala dele vai um pouco nesse sentido, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Só. Olá pessoal, bom dia.
ou boa tarde, não sei que horas vocês vão ouvir esse vídeo. Só uma coisa, vocês estão escutando? Estamos escutando. Sim? Então tá bom. Estou aqui a caminho de um simpósio e não pude estar aí com vocês nesse evento, mas queria deixar algumas contribuições para uma reflexão sobre a questão da gestão de águas no Brasil. Eu acho que é um tema sempre importante e com alguns aspectos emergentes, né, mais recentemente. Então, eu começaria dizendo o seguinte: a gente tem um sistema de gestão que, no papel, ele parece muito interessante, né, com a questão de participação social importante, toda uma gestão em torno de comitês de bacia, agências, etc., que, de fato, a gente nunca conseguiu implantar na totalidade, né, na sua plenitude, digamos assim. Então, a participação social na gestão das águas no Brasil sempre foi muito enviesada, ora com uma tutela do Estado, né? O sistema aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no estado do Ceará, são sistemas de gestão muito tutelados pelo Estado. O Estado cerceia muitas vezes, inclusive, a própria participação da sociedade civil, né? Então ele assume um protagonismo muito maior do que deveria, né? Isso pode não ser bom, né? Então, de fato, isso algumas regiões têm um enviesamento nesse sentido. Ou, ora, um protagonismo muito desequilibrado, por exemplo, do setor de usuários, né? Então, usuários de água que hoje são quem pagam pelo uso da água quando há cobrança, né? E quando esses usuários estão organizados, geralmente é o setor econômico, né, eles conseguem também colocar algumas barreiras para um avanço da gestão das águas, né, para uma maior compreensão das questões de impactos ambientais e uma série de outras coisas que são caras à sociedade. Então, uma das questões que a gente precisa avançar muito na gestão das águas no Brasil é exatamente em compreender esse papel da sociedade civil e ampliar esses espaços, né, de diversas formas, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, esse é um desafio sempre, desde o início da implantação do sistema de gestão no Brasil, no final da década de 90, até hoje isso não está consolidado de uma maneira plena, vamos dizer assim. E diante dos desafios mais atuais, por exemplo, mudanças climáticas, essa questão se torna muito mais emergente. Então, hoje nós temos o tema da segurança hídrica, que, infelizmente, por conta desses vieses de participação, eles não estão, alguns desses temas não estão na agenda, né? Cabe lembrar que alguns planos, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, recentemente elaborado, não contemplou mudança climática. Então, isso é um absurdo, né? Em tempos tão recentes, e a gente já vivenciando no presente, não mais no futuro, vivenciando essas questões de mudanças climáticas que envolvem longas estiagens, né? Ou seja, afetam a segurança hídrica diretamente, ou a ocorrência de eventos extremos, como o que a gente tem sofrido aí em diversos lugares do país, com enchentes, inundações e danos, né, de todo tipo, e isso não está contemplado em alguns planos, instrumentos de planejamento em nível nacional e também em nível regional e até mesmo em planos de bacia, né? Então isso é extremamente preocupante, além de que esses instrumentos de planejamento, e aí esse é um outro aspecto que é importantíssimo salientar para a gestão das águas no Brasil, que é a integração, não só a integração do ponto de vista administrativo, mas a integração de políticas públicas, a integração dos instrumentos de políticas públicas em todos os níveis para lidar com essas emergências e também com a questão do planejamento em si, né? Hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Águas trabalha um escopo de integração que é muito mais administrativo do que de instrumentos de gestão, né? Então ela trabalha aí com estados e tenta estabelecer uma base, né, para uma gestão um pouco mais eficaz
mas do ponto de vista da gerência, né, do sistema, e não do ponto de vista da política do sistema, da projeção de plano, planejamento mesmo para longo prazo, que incorpore todas essas visões, que incorpore mudanças climáticas, que incorpore adaptação, que incorpore toda a interseção que há, por exemplo, entre a pauta do meio ambiente, entre a agenda ambiental e a agenda das águas, entre a agenda do planejamento urbano e a agenda das águas. Então, hoje, os municípios ainda trabalham planejamento para uso do solo, e é o município que tem essa prerrogativa, e completamente apartado do que é a questão da gestão das águas, completamente apartado dos planos de bacia, inclusive, né? Nesse caso, os planos de bacias têm se tornado estanques, instrumentos que ficam engavetados, né? Tem alguma outra orientação de planejamento que é seguida, especialmente pelos comitês de bacia e agências de bacia, quando há, mas boa parte do conteúdo desse plano de bacia não é incorporado no nível de planejamento municipal. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar muito nessa agenda de integração. Sem contar as outras integrações, por exemplo, entre biomas, entre a pauta das unidades de conservação, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, junto com a agenda das águas, o gerenciamento costeiro. Então, hoje, boa parte da costa brasileira tem sofrido e vai sofrer muito mais ainda com uma série de questões associadas a mudanças climáticas, e os recursos hídricos estão bem no cerne dessa questão, e não há uma integração efetiva, eficaz, né, que funcione entre esses objetos, esses instrumentos de gestão. Então, eu colocaria isso como os grandes desafios aí para a gestão das águas, para que vocês possam refletir, etc. E oportunamente, em alguma outra ocasião, a gente pode vir a conversar sobre isso de uma forma um pouco mais prolongada e com uma troca maior, tá? Então, tenha um bom evento e espero que essas reflexões possam pulular a cabeça de todos e vocês tenham uma troca, uma interação bacana, tá? Bom dia ou boa tarde e até nosso próximo encontro aí. Então, essa foi a fala do professor Wilson. Deu tudo certinho aqui, Edilson. Já vou abrir a sua apresentação. Enquanto isso, acho que vale a pena, né, a gente fazer essa leitura, né, digamos, da fala do professor Wilson Cabral, né, onde ele coloca aqui de uma forma crítica, né, como que a gente pode aproximar cada vez mais os planos de bacia das políticas municipais, a questão da integração, né, em relação a outras temáticas ambientais, como mudanças do clima, por exemplo, né, ele cita aqui o Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, fala da importância da gente pensar como que os planos também convergem com a questão da preservação de APAs ou de preservação de parques nacionais, enfim, né? E começa, né, na verdade, a fala dele falando da importância, né, da participação social dos comitês, não só em relação à questão quantitativa, mas também qualitativa, né? Eu já pude participar, né, do comitê do grupo de trabalho, né, do GT, enfim, de educação ambiental, né, da Câmara Técnica de Educação Ambiental, há alguns anos. Esse ano estou voltando a participar ainda de uma forma muito tímida, né, por conta da conciliação do meu trabalho na prefeitura, e a gente percebe, né, que em relação à comunicação, né, a gente tem avançado no CBH, né, mas a gente ainda precisa avançar bastante
no conhecimento da população sobre o que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? O que é uma bacia hidrográfica, acho que começando por aí, inclusive, né? A importância dos nossos rios, que muitas vezes ainda são esquecidos, né? E acho que quando aparecem alguns problemas, como, por exemplo, agora aqui em São José, a gente teve algumas questões relacionadas à entrega de água, né? Tivemos falta de água alguns dias em algumas regiões da cidade, enfim. Então, quando acaba a água, ou tem um excesso de água por conta de inundações, que está ligado à parte de drenagem, é que parece que a população, de uma certa forma, ela sente na pele, e daí ela lembra que essa questão é uma questão importante para ser tratada, não só na questão individual, mas também na questão das políticas públicas, né? Então, assim, mas as pessoas não sabem que existe o comitê, de uma forma geral, a população, de uma forma geral, elas ainda não sabem que existe esse fórum que cuidam das águas, né? E acho que esse é um avanço importante. Mas, bom, enfim, teve essa fala mais geral, eu acho que ela acaba também dando um contexto aí, até para você poder trazer a historicidade, né, de como que nós fomos, como que o comitê, né, foi surgindo, e em que momento que a gente está em relação aos planos. Eu vou projetar aqui, então, para você. A gente... Aqui, fica à vontade, Gilson. Não, tá legal. Então fica valendo aquela a nossa conversa inicial, que vocês podem parar quando quiserem, tá? Para qualquer intervenção, comentário ou pergunta. Então, o que a gente vai procurar mostrar um pouco aqui à frente, né? Essa situação, né, do nosso plano, que foi a encomenda que o Luciano colocou, e colocar, né, como é que o comitê está, quais são os avanços e quais são os desafios, né? O professor Wilson já apontou ali desafios, né? Que as coisas não são, elas não são tão redondas, né? Como a gente gostaria. E essa política de integração dentro da nossa bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Eu vou, Luciano, por questão mesmo de conhecimento mais, ou de trabalho, né, no dia a dia, eu trabalho mais com o Paraíba do Sul, então a Mantiqueira e o Litoral Norte vão ficar um pouquinho à deriva, mas a gente comenta alguma coisa também. Por favor, vamos lá no nosso próximo. Esse, então, essa é a nossa bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Em verde é o trecho paulista, em marrom é o Rio de Janeiro, e ali amarelo, Minas Gerais. A porção paulista, né, é bem pequenininha em relação ao estado de São Paulo, apenas cerca de 14 mil quilômetros quadrados. No Rio de Janeiro, pega uma boa parte do território fluminense, né, são mais de 22 mil quilômetros quadrados, e Minas Gerais é também uma parte pequena do estado, porque o estado é grande, mas também tem em torno de 20 mil quilômetros quadrados. Por favor. Bom, aí, Luciano, eu vou contar umas historinhas aqui, né, que eu acho que alguns podem conhecer, mas eu acho que outros não. A bacia do Paraíba do Sul, por estar situada, né, entre as duas maiores regiões metropolitanas do país, ela sempre teve um olhar diferenciado, né? E aqui em São Paulo, na parte paulista da bacia, também havia, no passado, eu falo meados do século passado, ali para 1950, década de 50, 60, esperava, né, o próprio Estado de São Paulo, esperava dessa bacia, desse nosso território, que ele fosse ser um celeiro para abastecer a capital, e até mesmo, né, o Rio de Janeiro também tinha
essa intenção de ser abastecida com alimentos, né? Ser um celeiro de produção agrícola aqui. Através do DAE e de órgãos federais, foi-se, né, buscar experiências internacionais na Itália e nos Estados Unidos, no Vale do Tennessee, experiência que pudesse transformar essas várzeas do Paraíba, que a gente tem mais de 60 mil hectares, né, de várzeas em condições de produzir, o que precisava fazer para essas várzeas virem a produzir. E aí houve, então, um grande planejamento dessa bacia do Paraíba. O que precisava fazer para você acabar com boa parte das áreas alagadas, né, por inundações, e recuperar essas áreas para a produção agrícola. E foi executado, esse plano, né, foi executado. Dos 40 mil hectares planejados para fazer esse sistema produtivo funcionar, caiu para 11 mil apenas, mas uma experiência muito interessante. Então, consistia em você acabar com essas inundações, né, ou pelo menos diminuir bastante, e para isso, um outro projeto, então, importante, mais amplo, entrou na pauta, que seria a construção de barragens nas cabeceiras dos nossos rios, né, do Paraíba, para poder fazer essa contenção de água que pudesse, então, evitar as enchentes. Ao lado disso, foram construídos, então, uma sequência de os chamados poldres agrícolas, né, estruturas grandiosas de digues ao longo do Rio Paraíba, nas margens do Rio Paraíba. Foram ali, né, implantados muitos digues, muitas casas de bomba para você colocar a água do Paraíba, quando precisasse, nas várzeas para a produção agrícola, e tirar a água das várzeas também, quando necessário, para jogar no Paraíba. Uma estrutura... isso aí, como eu falei, foi experiência vinda, né, da Itália, vinda do Vale do Tennessee, dos Estados Unidos, e foi um sucesso, né? É digno de nota, né, que todo esse investimento, né, pesado, energia elétrica e muitas casas de bombas, e mesmo as áreas que foram recuperadas para a agricultura, os agricultores, né, os irrigantes da Várzea do Paraíba, eles tiveram um benefício muito grande, porque nem energia elétrica eles pagavam, o Estado subsidiava tudo isso, o Estado fazia as obras, o Estado fazia tudo. Atualmente não é mais assim, mas naquela época foi um incentivo muito grande e a Várzea começou a produzir grãos, né, em quantidade. Existia um centro de pesquisa hidroagrícola do DAE, ali em Pindamonhangaba, para desenvolver os cultivares de arroz, milho, feijão, batata. Realmente funcionou, foi muito importante. Então, saindo da agricultura e entrando na gestão de recursos hídricos, o que acontecia naquele meados do século ali, década de 40, 50? No Rio de Janeiro, apagões, né, a todo momento. Naquele tempo, o sistema elétrico, né, não era interligado. Hoje o Brasil todo é interligado, né? Mas naquele tempo precisava de fontes de energia próximas. Então, ali na década de 50, a partir de 1953, foi construída uma grande obra ali em Barra do Piraí, né, nas margens do Rio Paraíba, de onde
foram bombeados para o alto da Serra das Araras mais ou menos 160 mil litros de água por segundo, né? Só vocês terem uma ideia, São José dos Campos tem aí um uso aproximado de 2 a 3 metros cúbicos por segundo, né? Lá, então, uma elevação de 160 metros cúbicos de água por segundo, que subiram 50 metros, né, em 2 bombeamentos, chegaram no alto da Serra das Araras e desceram, produzindo energia para resolver aquele problema do Rio de Janeiro. Os que estão aqui de cabeça branca, né, estou vendo aqui o João Paulo, né, vocês devem lembrar daquela musiquinha que tinha no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, ou aquela Rio de Janeiro, cidade, enfim, de dia falta água, de noite falta luz, né? Uma coisa assim. Então, era muito grave a situação de abastecimento de água e de energia do Rio de Janeiro. A partir disso, então, foram projetadas essas grandes obras, esses grandes reservatórios da Bacia do Paraíba, com destaque para a represa de Paraibuna, né, ou para as represas de Paraibuna e Paraitinga, que eram separadas, depois foram interligadas, que tem uma capacidade monstruosa de retenção de água, capacidade realmente que a gente conseguiu passar a crise hídrica de 2014 e 2015, e o reservatório de Paraibuna, que garantiu o abastecimento de água, seja para nós aqui no Trecho Paulista, seja principalmente para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a região metropolitana, e não só metropolitana, ela é completamente dependente das águas do Rio Paraíba, através daquela reversão lá em Barra do Piraí, mas quem garante essa água chegar em Barra do Piraí é principalmente a represa de Paraibuna. Então, nós temos a represa de Paraibuna, a represa do Jaguari, depois de Santa Branca, que é entre as duas, né? E depois, na entrada do Rio de Janeiro, já tem a represa do Funil. Esses 4 reservatórios aqui conseguem realmente dar conta do recado, né? Fazer garantia da água. Bom, ali, por volta de 1955, o Departamento de Água e Energia Elétrica apresentou um plano de irreguimento do Paraíba, né, da Bacia do Paraíba, e nesse plano de irreguimento, com foco, né, totalmente no aproveitamento hidráulico da bacia, hídrico, pediu ao governo federal uma anuência, né, uma autorização para desviar 50 mil litros de água por segundo da futura represa de Paraibuna-Paraitinga para descer a serra ali na região da rodovia dos Tamoios, né, para Caraguatatuba, gerando energia com cerca de 700 metros de queda, uma coisa fantástica, né, uma produção de energia barato e com uma eficiência que seria muito grande. A partir aí então começa a entrar a história dos conflitos dentro da Bacia do Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro, capital, né, na ocasião, entendeu que isso poderia prejudicá-lo, né? Você retirar 50 mil litros de água por segundo do sistema Paraíba do Sul poderia vir a trazer prejuízo importante e risco para o abastecimento de água e energia da capital. E muitas discussões houve nesse período, encontros de Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Engenharia e muitos
pesquisadores, né, cientistas, e essa discussão foi muito interessante. Culminou em 1971, com esse decreto que está projetado, do presidente da República na época, de aprovar o plano que o DAE apresentou, né, de regimento do Vale do Paraíba, porém, excluiu, está lá no termo, lá, né, no decreto do presidente, está lá, exclusive os 50 mil litros por segundo. E esses 50 mil litros por segundo, eles deveriam ser passados para depois de Barra do Piraí, porque em Barra do Piraí o rio ia ficar para baixo, ia ficar praticamente seco, ia ser um desertão, até chegar depois em Três Rios, onde entra o Paraibuna Mineiro, entra o Piabanha, que vai de Petrópolis, ali o Rio Paraíba volta a ser caudaloso, mas ficaria uns 100 quilômetros ali entre Barra do Piraí e Três Rios, uma espécie de um deserto, né? Com muito pouca água. E nesse debate também teve uma coisa muito interessante, conduzida por Saturnino de Brito, que era um dos maiores sanitaristas, né, que o Brasil já teve. Nesses debates, ele provou também que a falta desses 50 mil litros por segundo na calha do Paraíba, mesmo aqui em São Paulo, ou depois de Barra do Piraí, seria um desastre, porque aumentaria muito a carga, a concentração de poluente, que naquela época o Rio estava muito mais poluído do que é hoje, né? E iniciava naquele período de 1950, 60 e 70, uma industrialização pesada. Então, com isso, ganhamos todos, né? Não perdemos esses 50 mil litros para o litoral, e foi um jogo aí que a nossa bacia, a vitória foi do bom senso, né, e da nossa bacia. Então, são coisas interessantes. Vocês lembram também aí na crise de 14, 15, né, que teve a proposta e a execução de obras ali na represa do Jaguari, aqui na nossa bacia do Paraíba, para elevar a água lá para o sistema Cantareira, da ordem de 5 mil litros por segundo, e houve uma comoção ali em 2007, Câmara de São José dos Campos, com mais de 400 pessoas, todo mundo protestando, tudo. Uma obra foi feita, e lá, na década de 50, já existia esse estudo para se transferir água da nossa bacia para a região metropolitana de São Paulo. Então, não era uma coisa nova. Inclusive, o que se pretendia elevar não era 5, era 15 metros cúbicos por segundo, né? 15 mil litros por segundo. Isso não está descartado ainda, né? Ainda há uma possibilidade de, no futuro, a nossa bacia ter que ceder água para São Paulo. Consta de um plano chamado Plano de Aproveitamento Hídrico, né, da macrometrópole paulista, que se estende por várias outras metrópoles, né, Campinas, chega até Ribeirão Preto, no sentido de garantir abastecimento de água para todas essas regiões metropolitanas, e aquelas bacias que podem doar água, não tem jeito, a gente pode espernear, mas isso aí, no mundo todo é assim, onde vai buscar água onde ela está, né? É claro que, racionalmente, precisaria que o crescimento dessas metrópoles fosse planejado em relação aos seus recursos hídricos, né? O que tivesse para o crescimento não precisar de debilitar outras bacias hidrográficas, mas, na prática, não é assim que acontece, e é isso, então, que aconteceu na nossa bacia. Mas os debates foram muito interessantes, muito interessantes. Quem conduzia por São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, na época, que conduzia esses debates por São Paulo, era o André Franco Montoro, né? Nosso ex-governador e falecido, que deixou um legado importante aí para o nosso estado.
Então, dentro dessa história, fiquem à vontade aí, se quiserem. Edilson, Pois não. então, nesse contexto, né, que você está nos passando, né, nesse resgate histórico, né, a gente consegue afirmar que o Rio Paraíba do Sul é um rio muito importante para o país, né? É uma das bacias mais importantes do nosso país, né, porque além da nossa região, as águas do Paraíba, né, da bacia do Paraíba, abastecerem, né, as duas grandes metrópoles, né, São Paulo e Rio de Janeiro, né, nós temos também o próprio Vale do Paraíba, né, São Paulista, né, e também a parte fluminense, que é a área mais industrializada, né, do país, né. Então, assim, nós temos aqui as águas da nossa bacia movem o país, né. Exatamente, exatamente. A gente pode... o Paraíba, se você colocar ele perto de qualquer afluente de 10ª ordem da bacia amazônica, ele é um igarapézinho, ele é um rio pequenininho, mas é um dos mais importantes do país, um dos mais importantes, porque você somando 7 milhões de habitantes que são abastecidos pelas águas da bacia do Paraíba, no território da bacia, São Paulo, Rio e Minas, são 7 milhões, você pega mais uns 2 milhões que a gente ajuda a abastecer na região do Cantareira, né? São Paulo, Campinas, e mais 10 milhões no Rio de Janeiro, né? Na região metropolitana toda. Então, realmente, a transposição nossa, para vocês terem uma ideia, a transposição que é feita em Barra do Piraí, essa sangria que é feita no Paraíba, e que vai lá para o Rio Guandu, no Rio de Janeiro, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. A transposição do Rio São Francisco, ela pode chegar a 120 mil litros por segundo apenas quando a represa Sobradinho estiver cheia. Mas é bem menos o que é sangrado do Rio São Francisco, e mesmo assim teve uma grande mobilização nacional, né? Teve greve de fome até de Dom Caprio, né? Esqueci o primeiro nome dele, mas é só para mostrar a grandiosidade dessa obra que foi feita e desse conjunto de obras que foi feito na bacia do Paraíba, né? Como eu falei, com destaque para a represa de Paraibuna. E dentro disso, Luciano, antes de passar ao próximo slide, a gente pode verificar benefícios que foram trazidos, né, com essas grandes obras, e podemos apontar também os impactos ambientais, né, que na ocasião dessas obras não eram avaliados, assim, passava meio por cima. O setor elétrico brasileiro sempre foi preponderante nas decisões, então, isso aí era... Mas, por exemplo, impactos importantes. Na medida que você acaba com áreas inundadas em várzeas, ali você está prejudicando a fauna aquática e outras diretamente. Então, quando o Rio Paraíba foi retificado, controlada a vazão, evitando muitas inundações, evidentemente que isso trouxe um prejuízo considerável. Lembro a vocês que tem mais de 10 espécies de peixes, né, da nossa ictiofauna do Paraíba do Sul, ameaçadas de extinção. Tá? O pintado e outros, até algumas espécies de lambari. Então, não é só por essas intervenções, mas também por esgoto, também por pesca predatória, por introdução de animais exóticos, né, na bacia. Mas, assim, tudo isso que foi feito tem um prejuízo. Quando a gente vai observar a foz do Rio Paraíba do Sul, né, a foz principal, que é lá depois de Campos do Goytacazes, lá em São João da Barra, lá, sem querer, né,
aqui trazer dor para ninguém, mas fica uma paisagem um pouco parecido com Gaza, porque o mar foi adentrando o continente e comendo as estruturas urbanas e casas. É impressionante. A gente vai lá na beira da praia, na vazante, quando a maré está baixa, você vê a mais de 100 metros, você vê estruturas urbanas que tinham pedaços de concreto. Isso porque, quando você retirou 120, 160 mil litros de água por segundo do Rio Paraíba, ali em Barra do Piraí, ele passou a correr muito pouca água, não teve força para empurrar o mar, e o mar, então, começou a adentrar o continente. Hoje, São João da Barra, em épocas de baixa vazão do Paraíba, eles têm dificuldade de captação, porque a água é salobra, né? Então, só para dizer que muitos benefícios que a gente conseguiu, então, passar a crise de 14, 15, porque tinha água armazenada em Paraibuna, conseguimos não ter um desastre imenso em 2010, quando inundou São Luís do Paraitinga, porque a represa de Paraibuna, né, a Redenção da Serra ali, a represa segurou uma grande onda de cheia. Se aquilo passasse para as nossas várzeas aqui, para as nossas cidades seriam inundadas em boa parte, né? Então, tem esses benefícios, agora tem também os impactos associados, né? Sim, não, e é importante a gente colocar, porque um conceito que nos ampara, né, dentro da própria encíclica Laudato Si é o termo de ecologia integral, onde o Papa Francisco fala que tudo está interligado, ou seja, né, não tem como a gente interferir no ambiente, mesmo que a princípio seja por uma intervenção positiva, mas aquilo não vai ser só positivo, vai ter também interferências no ecossistema, porque está tudo interligado, né? Eu lembro muito, por exemplo, agora, um debate mais recente a respeito das turfas na área urbana daqui de São José. Estou falando de São José, né, pessoal, porque é a realidade que eu vivo aqui no município, né? Se a gente, por um lado, a gente pode ocupar as várzeas para a urbanização, de uma certa forma, mesmo não sendo adequado, né? Mas você vai pegar toda a região de Santana, que é essa região mais baixa, né? Próximo ao Rio Paraíba do Sul, enfim, e também vários outros municípios do Vale que utilizam a várzea do Paraíba, né? A área mais próxima ali do Paraíba. Esse controle, né, feito pelas represas proporcionou, né, o aumento da urbanização. Mas aqui, por exemplo, a gente tem agora, há bastante tempo, quando chega na época mais de estiagem, a fumaça vindo acabei de falar, da turfa. Da turfa, e as pessoas se incomodam bastante, né, com a fumaça da turfa. Mas a fumaça, e daí agora tem estudos apontando que, inclusive, tem problemas de toxicidade, essa fumaça, tudo mais, e a gente não teria essa turfa em combustão se as áreas de várzea fossem permanentemente ocupadas pelas águas do Paraíba, né? Então, assim, isso é para falar de uma das questões, como outras que você apontou, relacionadas à fauna e tudo mais, né? Eu acrescento até um caso, sim, né? Nós temos ainda algumas bacias, né? Em condição quase que natural, do ponto de vista das suas cheias, né? O Rio Una, aqui em Taubaté, pega Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, é um desses. Ele tem cheias frequentes. Aí, se você entra no mapa de proteção de espécies, né, do ICMBio, você vai, no Paraíba do Sul, você vai ver que a bacia do Una é uma bacia prioritária, para ela continuar tendo esse papel que ela cumpre de cheias eventuais. Agora, o que o gestor quer, né, o que o gestor mais quer é encaixotar o rio. Se possível, pegar o Rio Una e
desassorear o rio Una e tudo, para que... Bom, enfim. Mas são essas coisas que precisam ser pensadas, né, dentro do que o Luciano falou, né, da ecologia integral. Tem que ter uma visão realmente integral, integralizada das coisas. Não pode você pensar apenas e mexer numa coisa, porque vai interferir em outras, né? E aí a gente tem que fazer o balanço de tudo para ver aonde que a gente quer chegar com a nossa região. Não pensar só na geração atual, né? Bom, estou à disposição, mas se quiser passar... Entrando um pouquinho no conhecimento específico do nosso trecho paulista da bacia, não vamos ler tudo isso não, tem os rios mais importantes, nossa área é de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados, nós temos uma vazão mínima, na pior situação do rio, ali em Queluz, 72 mil litros por segundo. Lembrando que a nossa demanda aqui no trecho paulista da bacia é da ordem de 30. Então, temos ainda uma certa folga, apesar de que há um compromisso com o Rio de Janeiro de entrega de água. Tem que chegar lá em Barra do Piraí, pelo menos 190 metros cúbicos por segundo, no mínimo, né? Então, temos esse compromisso também, não podemos pegar e usar toda essa água, enfim. Por favor, pode passar. Falando um pouquinho, né, de qual que é o estado do nosso Paraíba, em termos de qualidade, né? As bolinhas azuis são qualidades superiores, ali é represa Paraibuna, Paritinga, né? Água excelente, de excelente qualidade. Verde também, qualidade satisfatória. Esses amarelinhos que já aparecem no mapa, para determinado tipo de avaliação, para determinado tipo de parâmetro de qualidade, já não atende a exigência que é estabelecida em legislação para a classe 2 do Paraíba, né? Nós temos aí algumas classes, a classe 1 é melhor, classe 2 razoável, mas no Paraíba, depois de São José dos Campos, depois de Aparecida, depois de Cruzeiro, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, várias coisas não obedecem à legislação do Paraíba para a classe 2. Então, isso... por que acontece isso, né? Nós temos um índice de tratamento de esgoto nos municípios da nossa bacia razoável, até acima de 80%. Mas você tem aquela parte que o tratamento não retira, né, o contaminante. Então, você tem o chamado o esgoto remanescente, que hoje está da ordem de 36 toneladas dia de carga que chega no Rio Paraíba sem o tratamento, né? Trata 70 mil, mas 36 mil aí não está, ele chega sem redução de poluição. Então, isso para os comitês e para os gestores leva, então, a indicação dos locais onde você deve priorizar investimentos, né, em tratamento de esgoto, por exemplo. Por favor. A parte aí de abastecimento de água, né? A gente tem problemas, onde é vermelho é onde a gente tem dificuldades, né, em determinados momentos, ainda que na região toda, né, a gente tem uma disponibilidade per capita superior àquela
mínima exigida, né? Hoje a gente tem mais ou menos 3.080 metros cúbicos de água por habitante por ano, né? Então, é razoável, mas algumas cidades têm problemas, né? Como está mostrando aí no vermelhinho. Por favor. Aí a parte de tratamento de esgoto, onde que nós temos nossos principais problemas, né? Cidades que estão devendo para fazer seu tratamento. Ali temos São José do Barreiro e Areias, né? Ali pertinho do Rio de Janeiro, e Cunha, emendando tudo, são cidades turísticas, no entanto, o tratamento de esgoto não existe. Nesse momento, a partir de recursos do CEIVAP, que é aquele comitê que eu falei no início, né? O Comitê Federal, que reúne os 3 estados da bacia, e com contrapartida do nosso Comitê Paulista aqui, esse serviço de tratamento de esgoto de São José do Barreiro e Areias estão em andamento, com a perspectiva, então, de melhora, de sair desse vermelho. Cunha ainda não tem, por enquanto, nenhuma, tem a intenção, até recurso já foi alocado ali para Cunha, mas, infelizmente, não rodou. Eles tinham disponíveis lá mais de 17 milhões e houve lá um problema e esses recursos foi devolvido, não foi utilizado. Chama atenção, né? Nós, Jacareí, por exemplo, avança no tratamento de esgoto, né? Mas ainda está ali na casa dos 60 e poucos por cento, precisa fazer bastante ainda. E depois, descendo o Rio Paraíba, ali naquele núcleo de Aparecida, Guaratinguetá, principalmente, né, Poutinho, Aparecida, Guaratinguetá, ali é um problema. Aparecida tem uma estação de esgoto que está de pé lá desde 2012, mas o esgoto não chegou na estação. Nesse momento, o nosso comitê aqui colocou lá, com dinheiro do FEIDRO, né, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tem colocado lá bastante recurso, 2.700.000 para acertar essa estação, que estava com uma série de problemas, e mais outros recursos também para estações elevatórias e tal. Potim privatizou lá o sistema deles, mas por enquanto não trata esgoto também. Depois temos Piquete, que foi destinado do FEIDRO, né, desse Fundo Estadual de Recursos Hídricos, apoiado aqui pelo comitê, cerca de 20 milhões de reais, as obras estão em andamento, em alguns meses deve começar o tratamento de esgoto de Piquete. Depois, outro problema é Cruzeiro, onde tem avançado nas obras, né, de esgotamento sanitário, mas ainda está longe de remover, né, toda a carga que tem por lá. Então, nesses municípios em vermelho é onde nossa atenção maior é voltada, né? Onde se procura colocar mais recursos, é onde o diagnóstico indica que tem problemas. Por favor, Luciano. Pode passar. Vamos adiante. Isso aí é o que a gente falou das cargas remanescentes de esgoto, né? Você tem o tratamento, vamos colocar aqui São José dos Campos. São José tem 700 mil habitantes, aproximadamente. Se o tratamento de esgoto remove 92% da carga poluidora, vocês imaginam que 8% restante, né, que não é removido pela estação, isso representa uma população de mais de 50 mil pessoas, né? Então, tudo isso que tem que entrar na conta.
aproveito até aqui para dizer para vocês que existe um projeto em andamento com recurso do CEIVAP, que é para fazer o enquadramento dos corpos d'água naquelas classes que eu falei para vocês, né? Existem algumas classes, né? Pelo menos 4 classes fora especial, e esse enquadramento é feito pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a gente tem que avaliar nesse estudo como estamos e o que a gente quer e quando que a gente quer resolver esses problemas dos rios e quanto de dinheiro precisa. Então, por exemplo, para a gente deixar o Rio Paraíba na sua classe que está enquadrada hoje, que é a classe 2, o que a gente precisa? Qual o investimento? São José dos Campos tem que sair de um tratamento secundário para um tratamento de esgoto terciário, para eliminar realmente alguns componentes que vão para o corpo d'água. É possível, tem que a Sabesp entrar também nessa equação, tem que avaliar, e a sociedade tem que saber o que ela quer. Então, esse estudo do enquadramento, ele já começou e vai ouvir a sociedade, Luciano. Vão ter vários eventos públicos para mostrar o Estado e perguntar para a sociedade o que você quer, tá? Em que tempo que é possível a gente alcançar, deixar o Paraíba realmente na classe 2? Qual que é o investimento necessário? Existe esse recurso? Nesse momento, por exemplo, o nosso comitê aqui, ele disponibiliza, né, para projetos cerca de 16 milhões por ano, que é muito pouco, né, para restauração florestal, para drenagem, para esgoto, para educação ambiental. E nós temos uma proposta do comitê, que foi aprovada no plenário do comitê em agosto do ano passado, para reajustar os valores da cobrança pelo uso da água, que aquele usuário que vai bombear a água do rio ou lançar efluente, seja ele público ou privado, eles pagam um valor para o sistema de recursos hídricos, e esse valor que é pago é o valor que o comitê destina à região para fazer as suas obras e as suas ações. Então, nós mandamos lá uma proposta para reajustar os valores que estão congelados desde 2007 e está 1 ano parado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, se a gente conseguir sair desses 18 para 30 milhões, quer dizer, dá para executar mais, dá para melhorar mais a qualidade de água, dá para restaurar mais. E aí depende lá, então, de uma certa pressão também no Conselho Estadual para que essa proposta possa avançar mais. Ô, Edilson. Pois não. Só para a gente... Algumas questões aqui que você apontou, né? Quando você fala aqui de São José, que 92% temos, né, do tratamento de esgoto, né, e tem o remanescente aí, que são os 8%, que a gente ainda precisa avançar, mais ou menos 50 mil pessoas, né, fazendo as contas. A gente está considerando a área urbana, né? Ainda Perfeito. Falta a área rural, Perfeito. né, o impacto da área rural, né? E a gente precisa também ver questões relacionadas dentro da drenagem urbana, às vezes escapa também, né, o tratamento, né, quando o esgotamento urbano ele acaba não indo para a rede de tratamento, né. Perfeito. Também temos esses problemas. Agora, para a gente pensar os nossos rios urbanos, os nossos córregos urbanos, estou pensando aqui em São José, a Bacia do Vidoca, com Senhorinha, que é super urbanizado, pensar o Pararangaba, o Alambari, e daí cada um aqui na sua cidade vai pensando nos rios urbanos dos seus municípios, né? A gente pensar a classe que ele está, e como alcançar a qualidade de água prevista para aquela classe, para que daí, lá a jusante, a gente tem uma melhoria no Rio Paraíba
do Sul, essas discussões em relação à classe de água e os investimentos necessários, que você falou que haverá esses debates, eu acho super importante a gente poder divulgá-los aqui por meio desse nosso trabalho, sabe? Perfeito. Porque a gente tem uma certa capilaridade no sentido de levar essa informação para as paróquias, levar essa informação para as dioceses, para os bispos, convidar os bispos para participarem desses debates. Eu acho que é Fica muito o compromisso aqui, o Luciano, para a gente interagir, sim, nesse processo de escuta, né, sobre o enquadramento dos copos d'água. Fica o compromisso para a gente buscar o contato com vocês, né, que estão nessa luta aí dentro da CNBB. Fundamental, né, fundamental. Então, a gente vai interagir, sim. Ótimo. E a gente aguarda esse convite, né? E também, assim, a gente poder explicar para a população, né? O que é classe de uso da água, né? O que corresponde a tudo isso. Até no caso do Vidoca, né? Ele é enquadrado em classe 4, cujo uso unicamente é para ou navegação, no caso do Vidoca não é navegável, é um rio que você não pode tirar a água dele para abastecimento para nada, né? Ele não se presta. O uso que ele pode ter é só paisagístico e tal. Então, é para se rediscutir tudo isso. É possível Vidoca mudar de classe? Sim, não, por quê? Quanto que é necessário? Ou já tirou o esgoto dele, ele já pode, de acordo com análises, já pode mudar aquela classe, o que precisa para trazer ele com uma qualidade melhor, mas esse é o debate, tanto no Vidoca Nossa, excelente. quanto nos rios da nossa bacia. Muito bom, muito bom. Você me dá só um toque aí, como que a gente está de tempo? Sim. Então, dentro do tempo que a gente tinha planejado, que era mais ou menos 1 hora, tá ok. Eu sei, legal. a Jane tinha comentado comigo sobre vocês tinham algum compromisso, mas se você estiver tranquilo, não sei como é que você falou que estava tranquilo, agora eu não sei. A gente só acelera um Tá. pouco para não cansar vocês também, porque eu Beleza. acho que está chegando no finalzinho já. Tá bom. Podemos passar. Isso aí é interessante para vocês verem, né? Que onde está em verde é a questão do oxigênio, que é uma das coisas mais importantes da água. Então, vocês veem que pelos dados aí da CETESB, né? Isso aí tudo é baseado no monitoramento dela, ao longo dos anos há uma pequena melhora, né? Aliás, uma melhora razoável de 2017 para 2021, 17% do tempo das amostras não atendem aos parâmetros, né? Então, isso a gente tem que melhorar. Mas não estamos assim, o Rio Paraíba não pode ser considerado um rio morto nunca. Ele é bem vivo e está em processo de recuperação, sim. Pode passar. Resíduo é algo, né, que está equacionado aí legalmente. Esse marrom que está ali é bananal que leva o resíduo dele lá para o Rio de Janeiro, por isso que ele não entrou no verde ali. Então, isso está equacionado, né, de acordo com a CETESB. Pode passar. Aqui eu já falei ali atrás, né, quer dizer, a gente tem destinado aqui com dinheiro do FEIDRO, né, o comitê tem orientado investimentos nessas cidades, prioritariamente, Cruzeiro, Piquete, isso, a parte de esgoto, a parte de drenagem, né, teve uma sequência de obras importante em Tremembé, onde o rio estava comendo casas e tal, hoje já está equacionado, né, com recurso aqui, e lá em Santa Isabel também estão em obra no Ribeirão Araraquara, para proteção lá da área urbana, de inundações e tal, e vários outros, em outros lugares, São José do Barreiro,
Monteiro Lobato, vários municípios têm entrado com recurso para drenagem. O comitê ele tem de 8 programas, né, obrigatórios que a gente tem que atender. O comitê decidiu colocar acima de 60%, ou no mínimo 60% dos recursos para as áreas de esgoto, drenagem e restauração. Parte de restauração florestal da Mata Atlântica, aí a gente tem colocado recursos que são suficientes para fazer perto de 100 hectares ano de revegetação. Então, um programa muito, muito interessante. Podemos passar. Temos, né, um plano de educação ambiental que orienta os investimentos, tem sido investido aí cerca de 1 milhão por ano em alguns projetos, né, que são apresentados e aprovados pelo comitê. Temos atualmente também em andamento um plano de restauração para dar uma refinada, né, onde que a gente precisa. Lembro a vocês que na contramão da devastação da Mata Atlântica, né, em outros estados, aqui no trecho paulista da bacia, de 1985 até 2005, até 2020, nós saímos de 19% de vegetação nativa remanescente para 33%. Então, foi as razões aí são várias, né? Pode ser até o abandono de terras altas aí do Paraíba, por não produzir mais nada, né, na agricultura, mas também fiscalização, também investimentos, né, vários organismos aí investem, as prefeituras vêm buscar recurso aqui, vai buscar em outro lugar. Tem em andamento, né, em alguns municípios, o chamado PSA, pagamento por serviços ambientais, onde o proprietário de terra recebe lá um dinheirinho para proteger suas nascentes, recebe o cercamento da área, recebe as mudas, só tem que ter um compromisso de evitar o fogo, enfim. Mas então tem crescido na nossa região essas ações ambientais importantes também. Por favor. Existe um movimento muito interessante que é o Nascentes do Paraíba, coordenado pelo professor Lázaro, e que o comitê apoia também, participa junto. Tem o apoio do CEIVAP, tem apoio de municípios do Rio de Janeiro, de Minas e nosso. Então, a gente também acha muito importante o movimento da sociedade, que a sociedade possa exigir e fazer e lutar para que o poder público possa sair da zona de conforto, né? Por favor, acho que acabou, né? Vamos ver. O enquadramento eu falei. Os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos, além do enquadramento, é a chamada outorga e a cobrança pelo uso da água. Já falei um pouquinho da cobrança também, que a gente está na expectativa de melhorar os valores, né, se for aprovado lá pelo Conselho Estadual. A outorga aqui no estado de São Paulo é obrigação do DAE. Essa outorga é aquela autorização que o usuário de água, né, que vai fazer uma represa, que vai captar água subterrânea, que vai captar água no rio, que vai fazer uma travessia, ele é obrigado a tirar esse documento, a ter esse documento, entra no portal do DAE, e ele, então, adquire o seu direito de uso daquela água. Se tem dentro de uma determinado rio, uma pessoa que tem outorga, ele tem o direito de usar aquela água. Se o outro chegar para usar, vai ter que avaliar se existe água para o outro usuário entrar ali naquele sistema, né? Então, quem tem a outorga, ele sai na frente, ele tem direito, ele fica sendo um cidadão legal, né? Então, basicamente,
É isso, Luciano. E nesse endereço aí, nesse telefone, eu fico à disposição de vocês. E essa apresentação, Luciano, você fique à vontade para passar para quem quiser. Tá aí, estou à disposição, tá bom? Bom, pessoal, agora continuando, né, sobre essas questões todas, né, a gente tem alguns avisos que eu acho que seria bem importante da gente discutir aqui com vocês. Eu vou projetar novamente. Cadê? Acho que acabei fechando. E que tem muita sinergia com isso que a gente, com tudo isso que a gente está conversando. Eu já acabei adiantando, né? Mas é muito importante que a gente possa se mobilizar para poder participar, né? Então, as pastorais sociais, né, do nosso regional, elas estão organizando essa live, né, sobre essa possível privatização da Sabesp, né, que está sendo realizada de forma bastante acelerada, né, pelo governo. E a gente entende que não está tendo a devida discussão, né, e entendimento por parte da população. Então, a live ela irá acontecer pelo canal da Ecologia Integral, né, pelo nosso canal do regional, tá, da Ecologia Integral, e a gente está fechando ainda com os especialistas, mas tudo está se desenhando para ser no dia 7 de dezembro, a partir das 20 horas, na verdade. Mas nós vamos confirmar, vamos mandar, vamos fazer toda a comunicação, o card de comunicação, né, certinho, e enviar para todos vocês, tá bom? Daí é importante a gente divulgar, né, no nosso meio, para as outras pastorais que a gente tiver contato, nas nossas dioceses, fazer chegar o maior número de pessoas, para as pessoas participarem, entenderem o que está em jogo, o que está acontecendo, tá? Outra questão importante que a gente queria conversar com vocês, na verdade, aqui é um aviso, né? O diácono o Ailton, que na verdade não é diácono ainda, ele é seminarista. Ele é seminarista da Diocese de Lorena, e ele é muito envolvido com essas questões de ecologia integral, né? Ele fez o TCC dele sobre a Laudato Si. Ele tenta acompanhar conosco aqui o nosso trabalho na sub-região Aparecida na medida do possível, mas a gente está confiando aí que ele vai ser um futuro padre bastante acolhedor a essa temática, né? E ele nos convidou para a ordenação diaconal dele, que será dia 9 de dezembro, né, às 9h30 da manhã, e não sendo possível a nossa participação física, né, que a gente possa acompanhar por meio do YouTube, tem esse canal, depois eu vou passar para vocês todos direitinho no grupo, para a gente poder acompanhar, prestigiar, e, né, depois de diácono, o próximo passo, né, já é o sacerdócio. Então, ano que vem, ele será padre, e a gente vai poder contar bastante com ele aí futuramente, né, um padre da nossa região, muito envolvido com a questão da ecologia. E o outro aviso é que nós teremos a nossa terceira romaria ao Santuário de Aparecida, né, do Regional Sul, né, da Pastoral da Ecologia. Então, ano passado foi bacana, a gente recebeu o pessoal lá de Bauru, de outras regiões do estado, de Campinas e tudo mais. Esse ano,
a nossa romaria será no dia 17 de dezembro, já bem ali pertinho do Natal, né? Foi a data que nós conseguimos para que o Dom Eduardo Malaspina, que é o nosso bispo referencial, pudesse participar conosco, por isso ficou assim tão coladinho ali no Natal, mas a data que ele tinha, e sendo que as outras duas romarias, né, ele já era bispo referencial nosso, mas ele não conseguiu vir, então a gente adequou de acordo com a agenda dele. E nós teremos às 8 horas a missa, então a gente vai chegar um pouco mais cedo para poder depois se posicionar ali mais perto do altar, né? Às 8 horas a missa, e às 10 horas nós vamos fazer nós temos uma proposta de fazermos uma reflexão sobre o Natal à luz, né, dos 800 anos da invenção do presépio, né? O presépio, ele foi pensado, né, sonhado e concretizado a primeira vez por São Francisco de Assis, né, na cidade de Greccio, na Itália. Então, esse ano, 2023, nós fazemos 800 anos do primeiro presépio, né? E nós vamos fazer essa reflexão, né, às 10 horas da manhã, após a missa, e termina às 11h30 com a bênção de envio de Dom Eduardo a todos nós, para a gente retornar para as nossas casas, na nossa missão cotidiana aqui com a Pastoral da Ecologia. E daí eu tenho uma proposta aí para todos, né, que a gente possa, pensando que nós vamos ser os anfitriões, né, de receber o pessoal de outras sub-regiões, inclusive São Paulo, Campinas, enfim, que a gente possa organizar esse momento, né, dessa reflexão no presépio. Então, acho que muitos de vocês conhecem aquele, lá em Aparecida, naquele morro que sobe ali para o estacionamento superior, lá de cima, tem um presépio no meio do caminho. Não sei se vocês já viram, tem um presépio ali. Então, a ideia é a gente fazer ali, né, subir todo mundo, rezar ali em torno, ler alguns textos, cantar, né, tocar um violão, a gente fazer uma animação, uma reflexão ali juntos, e às 10 horas. Então, eu estou em contato aí tentando conversar para organizar esse momento nesse local, com o pessoal ali de Aparecida, né, com o Padre Gustavo, com o Washington. Mas eu queria convidá-los, né, convidar a vocês para participar de uma reunião de planejamento desse momento, no dia 4 de dezembro, às 18 horas. E daí que cada um, eu posso até, quem for se habilitar, a gente faz um grupinho de Zap especial para isso, a gente já tem alguns textos de apoio para que possa nos ajudar a pensar esse momento. Quem tiver habilidade aí com canto, com violão, para poder animar esse momento junto com a gente queria fazer uma construção coletiva, né, dessa dinâmica, e eu estou convidando vocês para que a gente possa, já que nós somos os anfitriões, em certo sentido, né, de receber esse grupo, que eu acredito que não deva ser um grupo muito grande, porque pela sondagem que a gente tem feito, né, por conta da data, e ano que vem a gente já tem também todo um calendário mais pesado, no sentido de número de encontros e atividades, e ano que vem a gente tem também, no final do ano, a gente tem a intenção de fazer a nossa primeira assembleia da Pastoral da Ecologia no Estado, nesse período do final do ano, enfim, por uma série de atividades que a gente já está se empenhando a comparecer no próximo ano, provavelmente a gente não tenha tanto um esforço, o pessoal vai guardar um pouco a energia para viajar no ano que vem, né? Porque vai ter vários momentos, porque para a gente que está aqui no Vale, é pertinho Aparecida, mas para quem está em outros cantos do estado, é custoso, né?
e então o pessoal também vai se resguardar um pouco aí para poder, ano que vem, poder participar dessas atividades presenciais a nível de regional. Então, não sei, o grupo não deve ser muito grande. E é claro, né, além de convidá-los, para estar também presentes, né, todo mundo. Então, aqui, a gente que é aqui do Vale, fica mais fácil. Então, saiu uma caravana aqui de São José, saiu um grupo ali de Taubaté, pessoal aí de Lorena, Guará, né, poder estar conosco lá em Aparecida nessa data, dia 17 de dezembro, e passar amanhã lá conosco, né, conhecer Dom Eduardo, uma figura, né, assim, muito especial e muito próximo, que ainda não teve o contato com Dom Eduardo. Vai vir também o padre Luiz Sleutiges, que é o nosso o padre que nos orienta, né, que é da Diocese de São Carlos. Talvez venha o padre Leandro, que é o assessor para todas as pastorais do Regional 1. Ele disse que, a depender de algumas atividades, mas ele ficou bastante interessado de participar conosco. Ele está morando em São Paulo, então para ele é próximo. Então, queria que vocês guardassem na agenda 17 de dezembro e também nos ajudassem a pensar esse momento, que é esse momento de vivência junto no presépio. Tá bom? Então, são esses 3 recadinhos aí que a gente tem. E o nosso próximo encontro, né? Nós vamos voltar agora, deixa eu ver aqui, enquanto curso, no dia 17 de fevereiro. Então, esse foi o nosso último encontro desse ano, né? O nosso último encontro, e nós voltamos no dia 17 de fevereiro com essa temática de formação de lideranças e mobilização social, com o Rogério, né? Rogério e a Helena, e a Eliana e o Paulo vão também conversar um pouquinho conosco. A gente vai pensar bem como que a gente distribui esse tempo dentro dessa fala, ou até mesmo pensando nessa questão da educação ambiental e formação de lideranças, a Eliana e o Paulo, a gente, de repente, pode pensar junto aí com as metodologias participativas, junto com a Mônica, como estava previsto aí para o encontro de março. Enfim, a gente pode reagendar um pouquinho melhor, pensar um pouquinho melhor esses temas para os próximos encontros. Mas, de qualquer forma, pelo menos, Rogério, você que está aqui, já se programa aí com a Helena, para o dia 17 de fevereiro, com esse tema da mobilização social, direito ambiental e cidadania. Tá bom? Sim. Até só para um comentário, Sena, eu coloquei no grupo, não sei se todo mundo viu, mas a Helena recebeu ontem uma homenagem na Assembleia Legislativa, né? Uma homenagem que a homenagem foi para ela. Para legal. ela, foi para a Helena, pelo trabalho, pela carreira, pela pesquisa. Então, ela comenta um pouquinho também no dia 17. Bem bacana ontem lá. Perfeito. Bom, pessoal, aproveitando que a gente tem um tempinho aqui ainda, né, porque normalmente a gente acaba às 17 horas, né, são 4h10. Vocês têm mais algumas questões, tanto relativo ao que a gente conversou sobre hoje no nosso encontro, e também em relação a esses convites que foram feitos? Está aberta a palavra. Luciano, os avisos que você colocou, eu acho que seria interessante você colocar no grupo lá. Sim. Para o pessoal, pelo menos os avisos, né, para as pessoas acompanharem e participarem. E depois a gente pensar nessa questão do dia 17, incentivar as pessoas a irem, né, em Aparecida. Perfeito, ótimo, vamos fazer sim. Hoje foi
primeira comunicação, eu queria comunicar aqui com vocês antes de colocar no grupo. Agora, na sequência, eu já coloco no grupo, e para a gente organizar, né, não só a ida, como também a participação lá. E na live também, né, eu acho que a população sabe muito pouco da questão da Sabesp, e a gente tem que ter mais informações, esclarecer melhor as pessoas, para as pessoas poderem tomar uma posição, né, ter uma opinião sobre essa questão aí. Sim, exatamente. E quem está à frente dessa live é o Frei Marcelo, né, da Comissão de Justiça e Paz. Na verdade, assim, é uma iniciativa que aquela comissão, né, de Justiça e Paz, O Marcelo sociais. Isso, Marcelo Toyansky. Mas nós temos no nosso blog uma carta, né, que nós assinamos juntos, vou até colocar aqui, Ecologia Integral. Do nosso regional, é que como eu estou no outro, não entra rápido, peraí só um pouquinho. Nós temos uma carta manifesto, né, que nós já assinamos, na verdade, né? Ela foi escrita durante a Assembleia, né, das Igrejas, né, que é o encontro que eu participei mês passado, e por isso que eu não estava aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Não é essa, é aqui embaixo. Aqui. Que essa carta manifesto das pastorais sociais do Regional Sul 1, em defesa da Sabesp e da água como bem de todos, né? Então, aqui nós trazemos a questão da Fratelli Tutti, né, da Laudato Si, a questão o risco, né, em relação à privatização, o lucro que a Sabesp teve, né, em 2022, de 3,12 bilhões, né, a questão relativa ao aumento do preço, né, dos serviços e da precarização dos próprios serviços, né, o risco de demissão de trabalhadores e tudo mais, foi assinada essa carta, né, com todas essas pastorais aqui participantes. Mas, para além de uma carta manifesto, é importante a gente trazer os detalhes, né, em relação né, a problemática como um todo, né, e principalmente por que a pressa, né, por que a pressa diante de uma questão técnica tão importante, né. Então, esse final de semana saiu uma matéria, ontem, essa matéria na Folha de São Paulo, muito boa. Eu acho que assim, a gente sempre tem que ouvir os dois lados, sabe? A favor da privatização e a favor e contra a privatização, né? E a matéria está ali sem bater o martelo, mas trazendo todos os fatores. E você vê que as questões que se colocam, né, como contra, são muito importantes, tanto em relação ao aumento da tarifa, aonde já se foi feito no país, a questão de muitas privatizações terem dado errado, e depois volta para o Estado, a questão do interesse da privatização só pelas áreas mais ricas, onde há, digamos, lucro, né? E nas regiões mais pobres, onde não há, onde há a inadimplência muito alta, né?
e entre outros fatores também, e acaba tendo, não há lucro, né? Essas áreas acabam sendo abandonadas pela iniciativa privada, né? E daí a população fica à mercê, né? Porque também você não tem mais o Estado que minimamente deveria garantir, né, aquele direito. Então, dentre tantas questões lá, várias países também que estão reestatizando, né? Será que a gente não estaria indo na contramão, né, desse movimento? Enfim, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que analisar, trazer os dados técnicos, para a população tem que se mobilizar, né, entender, pelo menos, a população tem que entender, porque não está no cotidiano das pessoas, né, as pessoas podem simplesmente passarem a ter esses custos de uma hora para outra, e não só o custo, mas todas as questões relativas a isso, né, falta de investimento e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente precisa debater, né, debater é o mais importante. E para isso a gente vai fazer, então, essa live, tá? Provavelmente no dia 7 de dezembro, mas assim que essa semana, estando o card todo pronto, a gente começa a divulgar. Mais alguma questão, pessoal, que a gente possa conversar? Como o Rogério está falando aqui, né? Eu ia comentar isso, são 22 bacias, né? Então, se a gente for fazer uma coisa minimamente razoável do ponto de vista de gestão participativa, tinha que ter 22 audiências públicas, uma por comitê, uma por bacia. Isso, e já é muito, né? E já é pouco, né? Se você pensar, porque as UCRs são imensas, né? E porque elas concentram vários municípios, né? E enfim. Mas é isso, a gente tem que estar atento, e eu até fiz uma referência junto ao Frei, que a gente possa tentar até ser um pouco mais cuidadoso, no sentido de sermos mesmo estratégicos, no sentido, e assertivos, né, nessa estratégia, que, num primeiro momento, não politizar tanto a questão no sentido de trazer, vamos dizer, referências negativas que de logo, se a gente traz que isso é uma política do governo tal, sendo que a maioria da população, né, no nosso estado votou no atual governo, talvez isso bloqueie um pouco a discussão diretamente com a população. Então, como que a gente pode ser estratégico? Eu penso que, para furar a bolha, para a gente sair dos grupos que a gente já tem um certo entendimento em relação a isso, é necessário que a gente traga dados técnicos. E daí, assim, eu queria muito que essa live pudesse trazer números, trazer um debate qualificado amparado pela técnica, para as pessoas não entenderem que isso não é uma discussão política, no sentido, é política, mas que ela não seja rotulada com uma questão política, com uma discussão puramente política, sabe? Partidária, acho que seria o... Partidária, talvez. Partidária é melhor. Política partidária, né? Exatamente. Isso. E é isso, né? Vamos ver se a gente consegue furar a bolha e levar essa discussão para outros grupos que ou estão alienados no sentido de não saberem, ou estão realmente, vamos dizer, tomados, né, pelas redes sociais, que acabam passando uma imagem distorcida a favor, né, de uma discussão partidária, né? Enfim, vamos lá. Não é fácil,
mas a gente precisa fazer, né? Bom, pessoal, eu acho que podemos, então, encerrando o nosso encontro de hoje. Queria agradecer a todos, para que a gente possa continuar nessa nossa caminhada. É muito importante, agora, a gente cada vez mais ir olhando mais as nossas dioceses, porque daqui para frente a gente já passou da metade do curso, né? Então, a gente já começar a vislumbrar como que a gente pode levar tudo isso que a gente está conversando e se formando a respeito da água, a respeito desses temas, nas nossas dioceses, né? Então, olhando aqui São José, Taubaté, Lorena, né, Aparecida, Caraguá, como que nós podemos organizar, né, a comunicação de tudo isso que a gente está trabalhando aqui para as nossas dioceses, né? E só uma partilha, né, da participação que eu tive nesse encontro do Regional Sul 1, né, com todos os bispos, com todas as pastorais que aconteceu no mês passado. A gente conseguiu conversar com os membros da Comissão Sociopolítica de Caraguatatuba. E daí, que passou um contato e de algumas pessoas lá, para que a gente possa, então, começar esse trabalho também na Diocese de Caraguá. E daí eu estou muito feliz, porque, né, a pessoa que nos deu, que fez a pessoa que a gente fez, então, o contato, né, a partir de então, lá em Caraguá, recebeu muito bem a proposta, então acho que a gente vai começar até um pequeno grupo lá em Caraguá, para começar o nosso trabalho lá, e dessa forma a gente alcança todas as nossas dioceses, porque as dioceses, nossa sub-região, era a única sub-região que já tinha algum grupo de pastoral da ecologia começado, pelo menos, em cada diocese, né? Das 5, 4 já tinha, só faltava Caraguá. E acho que agora a gente consegue alcançar Caraguá também, então já é um feito enorme, né? E a gente também tem recebido boas notícias das outras sub-regiões, em avanço dessa proposta. E ano que vem vai ser um ano bem importante, já adiantando para vocês, né? Nesse nosso trabalho, porque em 2025, o tema da campanha da fraternidade será ecologia integral. Então, acho que ano que vem vai ser um ano bem de preparação para as discussões que virão em 2025 e que vão favorecer bastante o nosso trabalho na igreja, né? Assim espero. Então, vamos colocar essas intenções todas, os nossos trabalhos nas nossas pastorais, nas nossas dioceses, né? Na mão de Deus, e pedir a graça dele para que a gente sempre tenha o discernimento, para que a gente possa ter sempre a força necessária, mesmo quando a gente se sente sozinhos, né? Mesmo, parece que a gente parece não, a gente sente mesmo na pele, né? Que a gente está remando contra a maré, né? Mas é importante sempre ter essa força, né? Parar um pouquinho, respirar e seguir, né? Importante é isso. E onde é que a gente encontra essa força? Em Deus, né? Se a gente ficar olhando aqui para os nossos eus, a força vamos dizer assim, né? Da autoconservação, no sentido mesmo de deixar para lá, né? De achar que, não, a onda já nos encobriu, não vale mais a pena, né? Deixar se levar, né? É muito mais forte, né? Ou até mesmo de autopreservação, no sentido de não se expor,
de não colocar a cara a tapa, né? Tudo isso acaba de ser um incômodo, né? Muitas vezes é muito mais fácil a gente cair na acomodação. Então, que Deus possa sempre a gente sempre estar atento ao ouvido, né? A deixar ele nos incomodar, né? Para que a gente também possa incomodar. Essa que é a grande graça divina, né? Então, que nós possamos pedir isso a Ele, né? E também, inspirados, né, pela própria beleza da criação, né? A gente possa encontrar as forças necessárias para a preservação do nosso habitat, né? A gente tem visto mesmo o grito, né, da criação, né? Cada dia mais, essas temperaturas altas, estas inundações, né, em vários cantos do país, no sul do país, as secas, as queimadas, né, os efeitos da mudança do clima no próprio globo terrestre, né? Hoje eu vi uma notícia de uma grande geleira que saiu, né? Que se descolou, né? Imensa. Então, assim, isso são sinais mesmo das mudanças do clima, do aquecimento global, né? Então, que nós possamos estar atentos para que os governos estejam atentos, para que aqueles que têm o poder na mão se voltem, né, para o cuidado do seu povo e não para o cuidado, né, de interesses mesquinhos, né, do capital, e que realmente a gente possa se sentir cada vez mais fortalecidos pelo Espírito de Deus, né? Então, nos coloquemos na mão de Deus, todas essas nossas intenções, e peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e que a gente possa aí ter essa vontade, né, da gente se encontrar lá, também em Aparecida, no dia 17 de dezembro. Vamos rezar, então, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então, até a próxima. E aguardo aí a manifestação de vocês lá no grupo, quem quiser ajudar no dia 4, tá bom? A gente pensar um momento gostoso lá, bem dinâmico, para o nosso encontro no dia 17 de dezembro lá em Aparecida. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau. Tchau, tchau, tudo de bom. Valeu. Até. Um abraço, boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Paz e bem.